Então, os 3 pilares de PBM, o primeiro pilar do PBM é relacionado à otimização da massa eritrocitária do paciente. E o que compõe esse pilar? Principalmente a boa detecção, diagnóstico, triagem e manejo das anemias, independente do contexto cirúrgico operatório. E aí, dentro disso, vai entrar ações como reposição de ferro e as ações de estimular a eritropoiese, que a gente vai desdobrar daqui a pouco um pouquinho sobre isso. O segundo pilar do PBM, ele traz a questão da minimização da perda de sangue. Então, principalmente, aí sim, no contexto cirúrgico, mas também, não somente porque a gente traz também para esse pilar minimizar as perdas iatrogênicas, sobretudo das múltiplas coletas, e que não necessariamente estão relacionadas e restritas a pacientes cirúrgicos. A administração de medicamentos antifibrinolíticos e técnicas cirúrgicas e estratégias cirúrgicas que vão resultar numa menor perda de sangue. O terceiro pilar do PBM é relacionado à tolerância à anemia. Então, dentro disso, estratégias que possam levar a uma otimização da reserva fisiológica do paciente, otimizar, melhorar débito cardíaco e oxigenação, e também só aí que vão entrar estratégias transicionais restritivas. Então, aí que a gente observa que realmente o PBM não se restringe somente ao uso racional do sangue ou a reduzir as transfusões de sangue. Isso é uma consequência natural do PBM, e é somente uma pequena parte dentro dessa abordagem que é tão sistêmica. Aqui, então, são os 3 pilares do PBM e algumas das ações dentro de cada pilar, e detalhando em cada uma dessas ações e desses pilares. No primeiro pilar, então, que seria da otimização de produção de eritrócitos, estimulação da eritropoiese, e principalmente no contexto aí das anemias, a gente está falando, então, de triar adequadamente as anemias, uma busca ativa de anemias, e detectar precocemente essa anemia no momento mais oportuno, diagnosticar, tratar essas anemias, seja num contexto ambulatorial, seja num contexto hospitalar, e identificar as causas dessas anemias, para correção das causas, sem precisar corrigir a anemia com uma transfusão mal indicada ou não necessária, uma vez que a causa da anemia não foi abordada e nem foi tratada. Esse pilar, ele vai demandar uma boa estruturação dos serviços e um suporte laboratorial e farmacológico, mas nada muito diferente daquilo que o serviço já tem dentro dos seus recursos e das suas áreas de atuação. Então, exatamente nisso, quando a gente fala de estruturação dos serviços para investigar anemia, não é muito diferente, não é nada muito complicado ou diverso daquilo que o serviço já tem e adotam. Mas, por outro lado, também, como eu disse, o PBM vai trazer junto com ele uma necessidade de melhoria dos serviços, de melhor utilização dos recursos que estão disponíveis. Quanto à questão de diagnóstico e triagem laboratorial, o acesso a exames simples, é o momento oportuno de encaminhar esses pacientes, seja nos seus pré-operatórios ou na investigação de um quadro anêmico, para uma avaliação laboratorial. Exames simples, exames de rotina, que a maior parte dos serviços tem nas suas estruturas, um hemograma, uma contagem de reticulócito, dosagem de ferritina, o teste direto de antiglobulina, o CUMB direto, que é realizado, no caso do Distrito Federal, ele é realizado nas agências transfusionais, bilirrubina, dosagem de vitamina B12, ácido fólico, a eletroforese de hemoglobina. Então, são exames que já estão no contexto hospitalar e de assistência aos pacientes. Eles só precisam ser bem indicados, oportunamente indicados, e precisa se lançar a mão desses exames para compor, para ajudar a equipe médica, tanto na detecção da causa, quanto depois no manejo dessas anemias. Do ponto de vista de tratamento das anemias, também não há uma grande complexidade do suporte medicamentoso, principalmente, que precisa ser oferecido. Ferro oral, o ferro endovenoso e os protocolos que o serviço já tem, e se não tem a necessidade de desenvolver protocolos,
para a utilização desses medicamentos no tratamento das anemias, sobretudo ferro, vitamina B12, ácido fólico e a eritropoetina no contexto de estimular a eritropoese. E alguns nós que os serviços precisam desatar, algumas questões que os serviços precisam resolver também são questões de fácil resolução, de fácil abordagem, mas para que a implementação do PBM ocorra de forma efetiva e com sucesso nos serviços. Então, que o serviço tenha protocolos de conduta e diretrizes terapêuticas, não só para anemia. A gente está falando aqui do primeiro pilar, que trata do manejo da anemia, mas também nos outros pilares de PBM, vai ter demanda, tem a demanda de protocolos bem definidos. Como eu disse também no começo, não se faz PBM sem abordagem multidisciplinar, sem abordagem multiprofissional. Na equipe de assistência hospitalar, a participação do profissional médico das diversas especialidades, não só da hematologia e da hemoterapia, as equipes de anestesia, as equipes de cirurgia, as equipes de nefrologia, que são importantes muitas vezes para a investigação de causas de anemia também. Então, multiprofissional, multidisciplinar, com a atuação da equipe de enfermagem, muito no sentido de fazer uma análise detalhada, um planejamento detalhado da assistência, com uma análise crítica de todas as estratégias que podem ser adotadas visando o PBM. Definição de fluxo de acompanhamento ambulatorial dos pacientes, e não só, mais uma vez, os pacientes cirúrgicos, os diversos pacientes, fluxos de regulação bem estabelecidos, para que seja, tanto para o acompanhamento ambulatorial, mas também para os fluxos de regulação, que seja possível fazer uma buscativa, detectar precocemente pacientes que têm um risco maior de transfusão por um estado de anemia, o risco maior para sangramento operatório. Isso tudo pode ser verificado e pode ser analisado melhor pelo serviço se o fluxo de acompanhamento ambulatorial e de regulação desses pacientes estiver bem estabelecido e acontecer de forma tempestiva, com a antecedência necessária. Então, o PBM traz uma necessidade de organização do serviço e ele acaba que gera também essa melhor organização do serviço, é uma consequência natural. E aí, a gente pensando em que muitas vezes buscar uma agulha no palheiro. Tanto a questão de buscar dos pacientes no contexto, quando a gente está falando aqui agora especificamente para as anemias, mas também como é que essas condutas vão acontecer no âmbito das emergências. Como é que esses pacientes, como é que as anemias são tratadas no contexto das emergências? Há esse suporte laboratorial? As equipes de emergência estão familiarizadas com essas estratégias, com o encaminhamento desses pacientes para um adequado diagnóstico, para investigar a causa, sobretudo das anemias? Nas consultas pré-cirúrgicas, a consulta pré-cirúrgica ou pré-anestésica é um procedimento de fácil implantação, de fácil sistematização, mas que tem um efeito muito importante para o PBM, onde você vai analisar esse paciente no seu contexto geral, sobre o risco de sangramento, sobre estratégias que podem ser abordadas antes da cirurgia, para evitar o sangramento operatório e pós-operatório. Para tratamento e diagnóstico da anemia, são diversos os fluxos e algoritmos que estão postos nos manuais, na literatura. Os manuais de anestesiologia, as publicações de anestesiologia trazem muito sobre o diagnóstico e o tratamento das anemias, com foco nos procedimentos cirúrgicos, mas são algoritmos que ajudam bastante o serviço. Normalmente, eles partem aí de um corte de hemoglobina de 13, e considera-se muitas vezes 13 para as mulheres também. Alguns protocolos trazem esse corte. E aí sempre é importante fazer uma avaliação completa desses pacientes. A consulta pré-anestésica ou pré-operatória é um momento muito oportuno para isso e necessário para fazer a avaliação da reserva de ferro e da condição de anemia desses pacientes, com dosagem de ferritina, índice de saturação de transferrina,
E aí, detectando, então, se há deficiência de ferro ou não, se há necessidade de fazer a suplementação de ferro com o que tiver disponível no serviço. E também, nesse caso aqui, nas avaliações de causa de anemia, é importante que é o momento e é o contexto para se avaliar outras possíveis causas que não só a deficiência de ferro. Então, quando a gente fala que PBM tem um contexto multidisciplinar, multiprofissional, isso fica muito evidente quando você faz uma investigação mais aprofundada, sobretudo dessas anemias. Nos pacientes, por exemplo, que têm alteração de creatinina e outras alterações que vão supor uma alteração, um quadro associado a alguma disfunção renal, precisa haver um mecanismo de referenciar esses pacientes, por exemplo. E aí, os fluxos, os algoritmos preveem a reposição de vitamina B12, a reposição de ácido fólico, então, realmente são diversas as estratégias. Esse infográfico, ele é bastante interessante, porque ele traz um alerta para os serviços de que anemia e transfusão são associados a alguns desfechos indesejáveis. E juntas, você tem um quadro de anemia não tratada ou não resolvida, e o manejo dessa anemia vai ser feito depois com a transfusão, isso amplifica o risco. Então, um adequado gerenciamento da anemia, ele vai reduzir não só a exposição à transfusão, mas também vai melhorar os desfechos clínicos. Então, todos os pacientes que vão ser submetidos a procedimentos invasivos devem ser triados para anemia. Se a anemia for detectada, a causa dessa anemia deve ser identificada e diagnosticada, como a gente mostrou no slide anterior. A causa muitas vezes não é só uma deficiência simples de ferro. O tratamento apropriado da causa da anemia deve ser iniciado, e se as anemias por deficiência de ferro devem ser tratadas com a reposição de ferro, a menos que o ferro não seja indicado. De uma forma geral, as evidências mostram que o uso intravenoso do ferro é preferível e ele é superior, os resultados são melhores, mais rápidos do que o uso oral do ferro. Então, pressupõe que os serviços tenham ao menos um ferro endovenoso disponível para utilização. E, então, esse contexto da anemia no primeiro pilar do PBM, ele é bastante crítico e ele traz de uma forma bem contundente a identificação precoce e o tratamento da anemia como uma grande chance de resultados positivos nos pacientes cirúrgicos. Esse é um guia bastante didático, de fácil acesso e de fácil interpretação, de fácil uso pelas equipes. Ele é um guia, um protocolo, ele é um protocolo produzido ali pela equipe da Unifesp, que tem um grupo de PBM bastante atuante, e tem esse fluxo resumido, mas muito claro, sobre o diagnóstico etiológico da causa e o manejo da anemia, considerando, inclusive, as diferentes causas da anemia, seja por deficiência de ferro, por inflamação, por doença renal, como já falei anteriormente, ou anemia megaloblástica. E os tratamentos que são indicados, aparecendo aí todas esse arsenal já comentado: ferro endovenoso, ferro oral, a vitamina B12, o ácido fólico, e sempre considerar o tratamento adjuvante com a eritropoetina, para estimular a eritropoese. A eritropoetina aparece nesse primeiro pilar do PBM com bastante força. Esse também é um outro algoritmo de tratamento da anemia no pré-operatório. Esse é o que está posto no consenso da BHH de 2023, também levando em consideração a dosagem de ferritina, B12 e ácido fólico, e a conduta no contexto cirúrgico: prosseguir com a cirurgia, mas em que situações, se é uma anemia inflamatória ou não,
Tem a contagem de reticulócitos também como uma variável bem importante. Então, são inúmeros os protocolos e os fluxos para uma adequada investigação e tratamento das anemias. Partindo para o pilar 2, então, que seria já a gestão e o tratamento das hemorragias, gerenciar o risco de hemorragia. E no pilar 2 vai entrar, aqui estão listados só o arsenal farmacológico, a administração de fármacos e medicamentos, mas dentro do pilar 2 é onde entra a questão de minimizar a perda sanguínea, principalmente nos procedimentos cirúrgicos, mas não só neles. Outros procedimentos invasivos de menor porte, mas também as perdas iatrogênicas. O gerenciamento do sangramento por coagulopatia vai entrar também nesse pilar 2, e dentro disso tudo, principalmente quando a gente fala da perda iatrogênica, as ações para a coleta controlada de exames, evitando espoliação desses pacientes, no cenário cirúrgico operatório, considerar a autotransfusão programada, recuperação intraoperatória e a hemodiluição normovolêmica, que eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, sobre a minimização da perda de sangue. Minimizar a perda de sangue é uma abordagem proativa. Ela precisa de planejamento e proatividade das equipes para isso. Como? Utilizando mecanismos que evitem espoliação sanguínea, seja por múltiplas coletas, por coletas de sangue em dispositivos não adequados, de volume incompatível com o volume tolerado pelo paciente. Isso principalmente no contexto neonatal, mas também não está restrito só a esse contexto. Nessa abordagem proativa, também as estratégias de reduzir sangramento cirúrgico e o sangramento não cirúrgico, inclusive por coagulopatia. As técnicas cirúrgicas cuidadosas, priorizando as cirurgias e o procedimento de menor potencial invasivo quando for possível lançar mão dessas estratégias. E já no decurso do procedimento operatório cirúrgico, a importância de monitorar a hemorragia de uma forma constante no decurso da cirurgia. Há várias formas de fazer isso, seja por inspeção visual, e aí isso demanda uma observância, um monitoramento, não só do cirurgião em campo, mas de toda a equipe de sala cirúrgica. A equipe de sala cirúrgica é uma parceira importante do PBM, no transoperatório, então, monitorando a hemorragia por escala de sangramento e inspeção visual, utilizando balança, avaliar a perda de sangue, são recursos simples, mas que muitas vezes não são utilizados pela equipe cirúrgica, perdendo uma oportunidade bem importante de avaliar a perda sanguínea para depois agir da melhor forma. O monitoramento hemodinâmico também desses pacientes, lembrando que há várias evidências que demonstram que uma hipotermia moderada, principalmente em pacientes submetidos à circulação extracorpórea, essa hipotermia moderada, 30, 32, 33 graus, ela se relaciona com redução do sangramento intra e pós-operatório e também com o menor consumo de oxigênio, pensando que a oferta de oxigênio também é um fator que vai demandar mais ou menos suporte transfusional. Então, a hipotermia moderada aparece como uma boa evidência para reduzir as possibilidades de sangramento e minimizar a perda de sangue. E nas hemorragias agudas, hemorragias de risco, nas agudas transoperatórias, avaliar a tolerância à hipotensão de leve a moderada, tolerância a essa hipotensão. Tolerando essa hipotensão, desde que seja mantida uma boa perfusão tecidual, ainda sem necessidade de transfusão. Então, isso vai demandar uma crítica, uma atuação muito importante da equipe cirúrgica e anestésica. E, do ponto de vista de monitoramento desses pacientes, priorizar o monitoramento não invasivo de oxigênio, por meio de oximetria contínua, pensando sempre no papel crítico da oxigenação, não só para o equilíbrio, mas também para aumentar ou diminuir essa demanda por transfusão. Uma maior oferta de oxigênio, um maior aporte de oxigênio tende a diminuir a demanda por transfusão.
E aí, dentro do pilar da minimização da perda de sangue, do segundo pilar, entra a abordagem farmacológica, principalmente da hemostasia farmacológica. Então, quando nós falamos anteriormente da estruturação dos serviços, os serviços precisam estar estruturados não só para diagnóstico, manejo das anemias, mas também para como atuar, o que o serviço vai manter à disposição das equipes, da equipe médica, sobretudo, como arsenal, como ferramentas para atuar quando há perda de sangue, minimizando essas perdas. Então, é importante que haja disponibilidade de agentes hemostáticos, agentes antifibrinolíticos e que a equipe médica tenha familiaridade tanto com esses agentes que estão disponíveis, quanto com a forma de escolha. E daí, mais uma vez, a necessidade de PCDTs, de protocolos clínicos, de diretrizes terapêuticas, de condutas, para facilitar, para subsidiar a melhor escolha da equipe sobre quais agentes vão ser utilizados, o que está disponível e o que tem melhor benefício para os pacientes. Dos antifibrinolíticos, o que a maioria dos protocolos, dos guias, das diretrizes de PBM traz, é a questão do uso do ácido tranexâmico e o ácido epsilon-aminocaproico, como os dois medicamentos de maior escolha e efetividade entre os antifibrinolíticos. E dos hemostáticos, o complexo protrombínico, desmopressina e os agentes hemostáticos tópicos, que são diversos, são muitos agentes com muitas aplicações possíveis. O arsenal para isso é muito vasto, então demanda que a equipe médica tenha protocolos acessíveis no serviço para melhor escolha desses medicamentos. Aqui são alguns desses agentes hemostáticos, os de uso tópico, são diversos, de uso muito conhecido e mais comum, as gelatinas, os colágenos, os selantes de fibrina, cada um com um mecanismo de ação que varia um pouco, são muitas as formulações e os nomes comerciais, então é importante que a equipe tenha familiaridade com esses agentes para definir o melhor uso e a melhor escolha para cada paciente, para cada situação. Esse é um algoritmo também do consenso da BHH de 2023 para tratamento de hemostasia tópica. Então, na presença de sangramento, deve ser avaliada a extensão do sangramento. Então, para isso aqui, retomo aquela questão de monitorar o sangramento de inspeção visual, por meio de pesagem e uso de balanças de sangue, escalas de sangramento, todas aquelas medidas locais para conter e minimizar esse sangramento, por meio de sutura, de compressão, ou corrigir e atuar nos defeitos de coagulação. Depois de feitas essas primeiras abordagens, uma reavaliação da extensão do sangramento. O sangramento controlado, ele vai demandar sempre um monitoramento contínuo e sem tratamento adicional, uma vez que as primeiras medidas foram positivas. Havendo uma persistência do sangramento, avaliar a extensão, se uma persistência, se um sangramento mínimo, médio ou moderado, e aí, a partir disso, lançar mão, então, dos agentes de hemostasia, de acordo com o que houver de disponibilidade no serviço. Quanto ao gerenciamento, ao tratamento, principalmente da anemia, o tratamento da hemorragia, isso se faz muito por reposição de volume. Pressupõe-se, né, como uma das ações, a reposição de volume. E a reposição de volume tem alguns objetivos. As metas da reposição de volume são otimizar o transporte de oxigênio, já falei um pouco aqui sobre a questão do suporte e da oferta de oxigênio, e quanto melhor a oferta e a otimização do oxigênio, menor o risco de exposição desse paciente, de necessidade de chegar a um procedimento transfusional. A reposição de volume também vai ter como objetivo interromper o desenvolvimento dessa hipoperfusão tecidual,
de forma que você mantenha uma adequada perfusão dos tecidos, reduzir incidência de falência orgânica, reduzir morbimortalidade e, por conta de tudo isso, o tempo de internação hospitalar. E o que é importante? Avaliar no contexto da reposição de volume. Primeiro, qual o tipo de fluido? Se vai se utilizar cristalóide, colóide, com os benefícios de cada um. São poucas as evidências de superioridade dos colóides sobre os cristalóides. Qual a composição do fluido que está sendo utilizado, o que está disponível, qual a quantidade de volume, em que momento utilizar. Lembrando que não tem um fluido ideal. Para cada paciente ou para cada situação, soluções cristalóides ou colóides podem ser utilizadas, dependendo de uma avaliação individualizada. Mas, lembrando que todos esses fluidos, em maior ou menor grau, dependendo do volume reposto também, de reposição, eles podem interferir com a coagulação sanguínea. Então, um alvo, um objetivo aqui, e é um desafio também no tratamento e na gestão, no gerenciamento dessas hemorragias, é manter normovolemia nesses pacientes, mas sem induzir a uma coagulopatia dilucional. Uma outra estratégia, dentro do segundo pilar do PBM, de minimizar a perda sanguínea, é a hemodiluição normovolêmica. A hemodiluição normovolêmica, HNA, é um procedimento que é utilizado desde a década de 70, começou a ser utilizado em cirurgias cardíacas e hoje em dia já se tem protocolos de hemodiluição normovolêmica com bons resultados em diversos outros grupos de cirurgia que têm previsão de perda sanguínea. O foco da hemodiluição normovolêmica é conservar o sangue do próprio paciente. E aí eu chamo bastante atenção para isso. Como eu disse que PBM não demanda grandes investimentos de recursos orçamentários, a hemodiluição também não. É um dos procedimentos de PBM que é simples, tem um baixo custo, tem um baixo risco, não tem evidências de coagulação, de hemólise, de fibrinólise nesse sangue coletado do próprio paciente. O objetivo, então, da hemodiluição é reduzir a concentração de hemácias na circulação do paciente em procedimento cirúrgico, diminuindo a perda sanguínea desse paciente durante o procedimento. E aí, mantendo o volume sanguíneo normal e evitando anemia. É uma decisão que precisa ser baseada numa avaliação completa do histórico médico do paciente, e por isso, mais uma vez, a avaliação pré-cirúrgica, pré-operatória é tão importante, avaliando os riscos e os benefícios de utilizar para cada paciente, em determinada situação, a hemodiluição. E quais as limitações que a hemodiluição traz? A primeira delas é o desconhecimento da técnica pelas equipes. Embora seja uma técnica simples e de baixo risco, muitas vezes as equipes não conhecem, principalmente equipes de anestesista, de anestesiologia. Uma outra limitação é a restrição para alguns pacientes. Aquele paciente que tem uma anemia pré-existente, uma anemia prévia ao procedimento cirúrgico, porque aqui a gente está falando do contexto cirúrgico. Então, pacientes que têm uma anemia prévia à cirurgia não tratada, ou paciente que não vai tolerar uma redução do volume sanguíneo, esse paciente não pode ser submetido, é uma restrição para fazer hemodiluição. Então, a hemodiluição, como é que se faz? É um procedimento que é realizado primeiro por uma coleta de sangue, é uma coleta monitorada, bem controlada de sangue desse paciente, já dentro da sala cirúrgica, muitas vezes já sob sedação anestésica. E aí, vai se manter a volemia desse paciente, fazendo uma reposição do volume de sangue coletado com cristalóide ou com colóide. A quantidade de sangue removido vai variar aí entre 1 a 3 unidades, 450 a 500 ml, a depender do volume de sangue estimado do paciente. E esse mesmo sangue coletado, de 1 até 3 unidades, até 3 bolsas de sangue coletadas desse paciente, esse sangue vai ser reinfundido no paciente logo depois da cirurgia. Então, o sangramento desse paciente no transcurso da cirurgia vai minimizar a perda
de hemácias, porque eu fiz um depósito prévio, eu fiz uma coleta prévia e que vai ser utilizada depois. Tem uma fórmula básica para fazer hemodiluição normovolêmica, para cálculo do volume que vai ser retirado, levando em consideração o volume de sangue estimado do paciente, geralmente 70 ml por quilo, vezes o peso do paciente, né? Considerando o hematócrito inicial do paciente, logo ali, prévio ao procedimento operatório, o hematócrito final desejado, depois da hemodiluição, sobre o hematócrito médio do procedimento, estabelecido para aquele procedimento. Então, essa é uma representação esquemática da hemodiluição normovolêmica. Como eu falei, é um procedimento simples, então se realiza uma coleta de sangue desse paciente, 1 a 3 unidades, numa bolsa plástica, uma bolsa de sangue, bolsa comum, e a reposição desse volume com o expansor. Isso vai manter a normovolemia, preservando aqui as hemácias do paciente. Depois no transcurso do procedimento operatório ou pós-operatório, esse sangue coletado vai ser reinfundido no paciente, havendo, assim, garantindo uma preservação das hemácias. Então, é uma terapia, é uma ação que vai minimizar a perda de sangue do paciente e a necessidade de transfusão halogênica também. Essa aqui também é uma representação esquemática, mas levando em consideração uma análise da hemoglobina. Quando se faz a hemodiluição, numa hemoglobina pré-procedimento, vai ter uma hemodiluição e uma queda da hemoglobina, mas mantida a volemia desse paciente, e depois, com a reinfusão dessas bolsas, a hemoglobina com tendência de recuperar os níveis pré-operatórios. Muito interessante algumas meta-análises sobre os resultados de utilização da HNA, uma de 2015 que mostrou que 25% dos casos em que a hemodiluição foi utilizada, uma redução de 25% nos casos em que a HNA foi utilizada, comparando ao não uso. Isso aí a gente está falando de redução de transfusão, redução de 25% de transfusão no caso em que a HNA foi utilizada, comparando ao não uso, em qualquer tipo de cirurgia, em várias cirurgias. Em 2020, tem uma outra meta-análise abordando só cirurgias ortopédicas de grande porte, demonstrando que a necessidade de sangue halogênico, ou de transfusão, e que as complicações podem ser menores no grupo de pacientes no grupo de estudo, né, que utilizou-se a hemodiluição, comparado com o grupo controle em que não se utilizou a hemodiluição normovolêmica. E mais recente, tem um estudo da Faculdade de Medicina da USP, um estudo retrospectivo de cirurgias para correção de escoliose, com e sem uso de hemodiluição normovolêmica, demonstrando que os pacientes que necessitaram de transfusão foram de 12,5% no grupo em que se utilizou a hemodiluição, e no grupo controle, em que não se utilizou a hemodiluição, 70% desses pacientes demandando transfusão nessa cirurgia de correção eletiva de escoliose, mostrando então os bons resultados que um procedimento simples pode trazer. Outro procedimento que está dentro do pilar de minimização da perda de sangue também é a autotransfusão intraoperatória. Esses dois procedimentos, tanto a hemodiluição quanto a transfusão intraoperatória, têm que ser avaliados individualmente. Cada paciente que tem condição de realizar e ser submetido a esses procedimentos. A autotransfusão intraoperatória ou recuperação intraoperatória de sangue também é mais utilizada em cirurgias de grande porte, cirurgias que têm um sangramento cavitário extensivo em campo cirúrgico, é feito por meio de um equipamento específico de recuperação intraoperatória. O procedimento consiste na retirada, na aspiração de sangue
perdido do campo cirúrgico, esse sangue vai passar por um equipamento que tem um reservatório e que tem um filtro, esse sangue vai ser centrifugado, filtrado, e aí submetido a uma lavagem para retirar restos cirúrgicos, e as células sanguíneas vão ser, então, centrifugadas aqui e reinfundidas no paciente. Então, ele minimiza também, diminui o risco e a utilização de sangue halogênico de transfusão de sangue.